Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou apresentar para você o Código Internacional de Sinais. Vou te passar alguns bizus de interpretação, vou te mostrar algumas bandeiras alfabéticas, numerais e vou te ensinar também a usar as bandeiras substitutas. O Código Internacional de Sinais, ou CIS, é um regulamento internacional que padroniza, que orienta a comunicação entre embarcações através do uso de letras e números. Ele atribui significados especiais a essas letras e esses números quando são usados em conjunto. Se você não tem uma versão do CIS ainda para estudo, eu convido você a acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo. Eu fiz um post sobre o CIS no meu site essa semana, e nesse post você tem um link onde você pode baixar o CIS integral de forma gratuita. Faz uma visita lá e faz esse download para a sua biblioteca e dá uma olhada nesse PDF, dá uma estudada nesse documento como um todo. Hoje eu vou apresentar para vocês alguns tópicos introdutórios do Código Internacional de Sinais e algumas definições básicas que às vezes é complicado e difícil entender quando você lê por conta própria. Para começar, eu vou falar aqui do propósito do Código Internacional de Sinais, para que ele foi concebido. Ele foi concebido para fornecer formas de comunicação, principalmente em situações relacionadas à segurança da navegação e à segurança das pessoas, especialmente quando existem dificuldades no idioma em comum entre as pessoas. Na preparação desse código, o autor levou em consideração que fazer a comunicação em linguagem clara via rádio é muito mais simples, é muito mais efetivo. Mas ele entende também que às vezes essa comunicação, esse idioma em comum não existe. Por isso o código foi concebido. E aqui ele lista uma série de formas que você pode usar para transmitir esses sinais, essas letras e esses números. Não se limita à sinalização por bandeira, que é a letra A, mas eu posso fazer a sinalização por luz piscante usando símbolos do código Morse, posso usar voz por megafone, posso usar todas essas formas aqui para transmitir o meu sinal. Esse trecho inicial do conteúdo, que vai da página 3, aqui onde ele começa com explicações e definições gerais, é a parte que mais pode ser explorada em termos de questão na prova. Então, recomendo que você leia com carinho aqui da página 3 até a página 9, entenda essas definições, entenda como usar esse tipo de comunicação. Aqui essa parte das definições, a seção 2, é muito importante entender esses termos que são aqui definidos. Eu já vou te passar alguns bizus para ajudar o seu entendimento. Então, anota aí. O termo grupo significa mais de uma letra ou número que são usados em conjunto e que, quando usados dessa forma, em conjunto, eles têm um significado específico. O termo Halliard, que está aqui na definição de tagline, Halliard é adriça. É o cabo que eu uso para amarrar minhas bandeiras e içar no mastro. Para aqueles que não são marítimos, é a famosa cordinha, mas não fala cordinha para quem é da área marítima, porque eles não gostam desse nome, né? Um pouco estranho, pouco técnico. Em navio não existe corda, existe só cabo, anota essa também. Na sequência, a palavra hoist significa içada. A içada é um ou mais grupos que são montados, são colocados na mesma adriça, no mesmo cabo. E aí ele explica aqui que a posição at the deep é a posição a meio mastro, né? Que é a metade do comprimento ali, da extensão total da adriça. E um sinal que está close up, ele está no topo, ele está ocupando toda a extensão daquele mastro. O último termo aqui é o tagline, e esse tagline é um cabo com um comprimento de aproximadamente 2 metros, que é usado para separar grupos de bandeiras, como se fosse o nosso espaço quando a gente faz um texto e separa as palavras. Cada bandeira tem um significado específico. Para ajudar você a memorizar o significado de cada uma das 40 bandeiras, eu criei um post no meu site, e nesse post eu fiz uma tabela com todas as 40 bandeiras aqui, a descrição dessa bandeira em português e em inglês.
Se você quiser conferir depois, o link está aqui na descrição desse vídeo. Uma outra ferramenta que pode ajudar os seus estudos é usar cartões de memorização no seu celular. Se você quiser, eu fiz um conjunto de cartões de memorização de todas as 40 bandeiras e ele está disponível para venda no Hotmart. Se você se interessar, também o link está aqui na descrição desse vídeo. Então, qual a finalidade da gente usar as bandeiras substitutas na comunicação? O próprio ICS nos responde isso aqui na seção 5, ele explica que o uso das bandeiras substitutas permite que um mesmo sinal, seja ele alfabético ou numérico, possa ser repetido uma ou mais vezes em um mesmo grupo, mesmo que eu tenha somente um regimento de bandeiras a bordo. Aqui eu vou trazer para vocês um exemplo prático de como fazer o uso das bandeiras substitutas. Para isso, eu peguei essa tabela aqui na página 22, capítulo 1, seção 10, que ilustra como você pode usar essas bandeiras seguidas de um numeral para formar um grupo com esse significado específico. Você já sabe que essas bandeiras usadas de forma isolada têm um significado diferente desses aqui listados. A bandeira A, por exemplo, representa I have a diver down, keep clear at slow speed. Ou seja, eu tenho um mergulhador na área, vai devagar, mantém a distância. Mas a letra A, quando usada com 3 numerais na sequência, recebe o significado de azimuth ou bearing, ou seja, a direção, rumo. E para isso eu vou colocar um exemplo aqui para a gente construir esse sinal, esse grupo na prática. Se eu quiser enviar, por exemplo, a mensagem A110, azimuth 110. Como a gente faz essa construção? A primeira letra é a letra A. A segunda letra da nossa sequência é o item, é o número 1. O quarto item da sequência aqui vai ser o número 0. E a nossa posição aqui intermediária, a gente pode ficar na dúvida, né? Eu vou usar qual bandeira? O first repeater, o second repeater, third repeater? Como a gente usa? A gente usa esse first repeater para fazer referência ao primeiro elemento do grupo, do tipo de grupo. Ou seja, eu tenho aqui um tipo numérico e vou fazer a referência ao primeiro número dessa classe numérica. Isso está escrito aqui no Código Internacional de Sinais dessa forma. The first substitute always repeats the uppermost signal, ou seja, o sinal, a bandeira de sinal mais acima da sua classe de bandeiras, que imediatamente precede a substituta. Nesse caso aqui, a minha classe de bandeiras é a classe numérica. Eu vou usar first repeater para repetir a primeira bandeira da classe numérica. Então, a minha construção, o meu grupo vai ficar ilustrado dessa forma. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que tenha sido um conteúdo proveitoso e que tenha acrescentado no seu processo de estudo. Me despeço enviando vibrações transformadoras para a sua vida. Tchau!